ficar abertos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, né, pode mandar ali pelo chat. Nós estamos acompanhando aqui também. Tá? Junto comigo está presente aqui o Dr. Michael, né, do escritório Pimenta e Jorge, e as doutoras Maria Cecília e Gabriela Zella, também do escritório, né, que fazem assessoria aqui para nós do SIQUIM. Tá? Nos acompanha também no formato, né, junto conosco aqui, a Lia Mara Almeida, que é representante do Sindifar. Né? Nós fizemos o contato aí com o Sindifar em relação às profissionais farmacêuticas bioquímicas, né? Pela situação que diz respeito a elas também. Tá? Então, pessoal, essa assembleia ela é para discutir a questão da representatividade sindical. Tá? Eu já vou explicar o porquê que nós precisamos fazer essa assembleia. Tá? O SIQUIM, ele representa, além dos profissionais da química, né, engloba-se como profissionais da química também, né, desde o nível técnico, técnico químico, técnico de alimentos, técnico em meio ambiente, petroquímico, né, diversas categorias e diversas formações. Também representa os químicos, né, licenciados e bacharéis, os tecnólogos da área química, os engenheiros, também engenheiro químico, engenheiro de alimentos, engenheiro de materiais, né? Mas também representa algumas profissões que não têm sindicato próprio, como é o caso dos biólogos, né? Como é o caso também dos físicos, né? E algumas outras formações. Em algumas empresas, né, em especial aqui na Sanepar, o Siquim ele representava até um tempo atrás, até meados de 2015, 2016, representava também os farmacêuticos bioquímicos, né, pela similitude de atividades que eles desenvolviam, né, nos laboratórios junto com os químicos. Tá? Em 2016, né, ocorreu ali a alteração de base, né, a pedido dos profissionais, então eles passaram para a base do Sindifar, do Sindicato dos Farmacêuticos, tá? E por isso que tem um acompanhamento hoje aí da Lia Mara Almeida, né, que é representante do Sindifar. Tá? E acontece que no ano passado, né, esses profissionais, eles, né, perceberam ali ainda, né, a similaridade das atividades, né, e acabaram solicitando a nós, né, a mim, como que seria possível o retorno deles à base do SIQUIM. Então, por isso que nós fizemos o contato com o Sindifar também, para que ele acompanhasse. Tá? Essa conversa já veio aí de alguns dias, né? E por isso o acompanhamento dela também. Em relação aos técnicos e outros profissionais, nós temos uma diferença, né? Alguns técnicos, principalmente os técnicos da área ambiental, eles tiveram aí uma alteração de base, mas ninguém comentou nada, ninguém pediu, ninguém solicitou, e as Sanepar, né, não é um problema que acontece só na Sanepar, nós temos esse problema também em outras empresas, como o Tecpar e a indústria química em geral, mas na Sanepar eu pego um exemplo, né, que é onde nós concentramos maior número de profissionais, então só na Sanepar são 29 profissionais que estão nessa situação, de que a Sanepar simplesmente mudou eles de base de uma hora para outra, sem comunicar nada, sem nenhuma informação, nenhum comunicado, simplesmente alterou eles de base, e teve profissionais que nem sabiam, né, vieram a saber somente agora, quando nós fizemos esse contato com eles. Tá? Então, para regularizar isso, né, essa questão da representatividade sindical, de acordo com o nosso estatuto, de acordo com a vontade dos profissionais, e também para as empresas não ficarem jogando, né, os profissionais de um lado para o outro, é que nós vimos a necessidade de realizar essa assembleia. Certo? Então, fazendo a abertura, eu vou passar a fazer a leitura agora do edital, né? E na sequência já voltamos a conversar para explicar como que vai ocorrer daí essa assembleia. Então, vou compartilhar com vocês agora o edital, certo? Para todo mundo poder acompanhar a leitura dele. Todo mundo está conseguindo enxergar bem ali, né?
Bem visível, certo? Sim. Vou passar a fazer a leitura do edital. Então, o presidente do Sindicato dos Profissionais da Química do Estado do Paraná convoca, nos termos do artigo 14, parágrafo único, e artigo 16, ambos do Estatuto Social da entidade, nos termos da portaria 326 de 2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, todos os integrantes da categoria profissional já representados pelo sindicato, sendo os profissionais dos químicos industriais, químicos industriais agrícolas e engenheiros químicos, né, essas categorias que constam na nossa carta sindical, que está passando também por alteração junto ao Ministério do Trabalho, tá? Bem como os seguintes profissionais da química. Então, biólogos, biomédicos, bioquímicos industriais, bioquímicos, biotecnologistas, físicos, laboratoristas, técnicos de alimentos, técnicos de celulose e papel, técnico de controle do meio ambiente, laboratório de análises físico-químicas, laboratório industrial, técnico de saneamento, técnico de utilidades, né, técnico de álcool, de açúcar e álcool, agroindústria, análises clínicas, biotecnologia, borracha, cerâmica, cerveja e refrigerantes, curtimento, imunobiológicos, laticínios, materiais e produtos cerâmicos e vidros, meio ambiente, técnico em patologia clínica, petroquímica, plástico, qualidade e produtividade, tinturaria, tratamento de efluentes, tratamento de superfícies, prático provisionado, técnico químico, químico de petróleo, técnico têxtil, tá? Pertencentes em sua base de representação, ou seja, todo o Estado do Paraná, para comparecer à sessão da Assembleia Geral Extraordinária da categoria, em formato híbrido, né? Por que híbrido? Porque se chegar algum profissional aqui na sede da entidade, ele pode acompanhar aqui presencialmente também, além do formato online, que é onde vocês estão acompanhando. Tá? A ser realizada na sede da entidade, localizada na Rua Alameia Lins, 171 Rebouças, no dia 31 de janeiro de 2023, às 10 horas em primeira chamada e 30 minutos após em segunda chamada, com transmissão online via canal YouTube. Isso ficou de responsabilidade daí do nosso suporte de tecnologia e informação, tá? Por meio de votação online, através da plataforma eletrônica, em caráter excepcional, ou seja, se necessário, tá? Com a finalidade de apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Então, item 1, referendar e regularizar a representação sindical dos profissionais das categorias profissionais de trabalhadores representados pela entidade supra, no âmbito das empresas pertencentes em sua base de representação, né, do Estado do Paraná, autorizar o SIQUIM a notificar as empresas pertencentes à sua base de representação quanto à manifestação da decisão da categoria e, item 3, autorizar o SIQUIM a demandar extrajudicialmente ou judicialmente em favor dos profissionais em caso de inércia dos empregadores quanto ao correto enquadramento sindical nos termos do artigo 511 da CLT, bem como os empecilhos de outras entidades sindicais alheias às categorias supracitadas. Tá? Então, feita a leitura do edital, vou passar agora, né, a explicar o porquê dessa necessidade. Tá? E se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, tá? Podem mandar no chat ali. Então, a Isabelle Mariano já mandou ali, né? Engenharia têxtil, sim. Né? Em primeiro lugar, né? Por que nós tivemos que fazer o edital de uma forma um pouco mais ampla, né? Englobando outras formações. Então, o SIQUIM, né? Ele representa todos os profissionais da química e atua dentro do Estado do Paraná. Né? Então, toda a base de representação territorial é o Estado do Paraná. Né? Com isso, nós pegamos aí várias empresas, várias indústrias e também laboratórios, né? Laboratórios, escritórios de perícia, de assistência. Né? Então, tudo isso faz parte da base de representação do SIQUIM. Dentro disso, tem vários profissionais que estão na indústria química, que estão nesses escritórios, que estão nesses laboratórios, de diversas formações. E todas essas formações que constam no edital são formações que dizem respeito lá na CBO à categoria química. Né? Então, todas elas fazem parte da família, né? Ou são sinônimos, ou são similares à categoria química. Então, todas elas fazem parte lá da família dos químicos dentro da CBO, né? Família que começa lá com o 3110, né? 3110 ou 3111, que é a família, né,
da formação em química. Tá? Consta também ali os biólogos, tá? Que já são representados pelo SIQUIM, né? E algumas empresas já os reconhecem, como Sanepar, Tecpar e algumas indústrias químicas, em algumas indústrias, né, onde nós negociamos. Os biomédicos, eles não possuem sindicato próprio, assim como os biólogos também não possuem sindicato próprio, tá? Os bioquímicos industriais e os bioquímicos, né, têm previsão também de registro desses profissionais junto ao CRQ, então, quando eles estão atuando dentro da indústria ou dentro dessas empresas que eu citei, né, alguns já são reconhecidos como pertencentes à base do SIQUIM, tá? E outros, né, profissionais ali como os físicos, né, tiveram a sua regulamentação agora no ano de 2019, né, com a aprovação de uma lei específica regulamentando a profissão de físico. Os laboratoristas, né, que é uma outra denominação aí que as empresas gostam de utilizar, né, quando eles não querem registrar pela nomenclatura de químico, de bioquímico ou de analista, né, eles acabam utilizando ali laboratorista. Então, todas essas profissões, todas essas formações que constam no edital fazem parte da categoria lá da família, né, de profissionais da química da CBO, certo? Então, especificamente, né, em relação aos bioquímicos, né, na Sanepar nós temos aí hoje 5 profissionais farmacêuticos bioquímicos, né, como eu expliquei no começo, eles faziam parte da base do SIQUIM até 2015, 2016, né, por volta desse ano. Devido a questões particulares da categoria, eles solicitaram, daí um profissional solicitou, né, que tivesse a participação dos sindicatos farmacêuticos em determinada negociação, lá num caso específico. A Sanepar fez o contato com o Sindifar na época, né, e o Sindifar passou a fazer parte da negociação. E esses profissionais, até então, estavam sendo representados pelo Sindifar. No ano passado, eles voltaram a procurar o SIQUIM, né, porque os 5 profissionais, até, né, onde me consta, eles continuam ainda dentro dos laboratórios, né, dos laboratórios centrais da Sanepar, e devido à similaridade ali de atividades com os químicos, eles voltaram a buscar, né, a diretoria do SIQUIM para ver como seria possível voltar a integrar a base do SIQUIM, certo? Então, né, nós fizemos o contato com o Sindifar, né, a Lia Mara está acompanhando aqui, né, fizemos o contato aí nesses últimos dias com ela e com o jurídico, né, para que eles acompanhassem também o desejo daí desses profissionais em voltar a fazer parte da base do SIQUIM. Né. Os demais profissionais, né, como eu expliquei, nós temos essa dificuldade em relação a algumas empresas. Né, então, as empresas ou elas não fazem o enquadramento correto, ou quando elas fazem o enquadramento correto, depois de um tempo elas acabam mudando. E foi o que aconteceu principalmente com os profissionais técnicos ambientais, né, que são os técnicos de meio ambiente, saneamento ambiental, principalmente na Sanepar, né? Só na Sanepar nós concentramos aí cerca de 29 profissionais que estão na mesma situação. Profissionais que entraram na Sanepar e, num primeiro momento, fizeram parte da base sindical do SIQUIM, depois, por algum motivo que ninguém sabe explicar o porquê, nem mesmo o RH da Sanepar sabe explicar o porquê, esses profissionais foram mudados de base e passaram a pertencer à base de outros sindicatos, né? Principalmente, na sua maioria, do Sintec. Né? Então, nós fizemos o contato também com o Sintec no ano passado, tá? Estamos nessa negociação aí com a Sanepar e com os demais sindicatos desde 2019, 2020, né? E ano passado, né, de uma forma um pouco mais incisiva, nós até encaminhamos um ofício solicitando, né, essa alteração de base. A Sanepar, ela disse que não tinha conhecimento, que não sabia por que tinha sido mudado de base, mas que ela, por si só, não podia fazer essa alteração, e tínhamos que entrar em contato com o sindicato, né, a que eles pertenciam. Fizemos o contato com o Sintec, né, o Sintec levou isso para a federação deles e mostrou uma certa resistência, inclusive convidamos eles a participar dessa assembleia de hoje, e mais uma vez eles não quiseram participar, né, para tentar regularizar toda essa situação, né, para que as empresas não fiquem jogando esses profissionais uma hora numa base sindical, outra hora em outra. Né. Então, para que seja feito, estabelecido o critério, né, através da própria CBO, né, através lá da família
química, né, que contempla todas essas formações ali que constam no edital, ok? Então, dito isso, pessoal, né, por que nós tivemos que tomar essa atitude daí de realizar essa assembleia? Essa mudança de alteração de base sindical, ela levou os profissionais a terem alguns prejuízos, algumas consequências. Dentre elas, né, consequências aí de perda de alguns benefícios, né, inclusive ficando de fora de algumas ações coletivas que o Siquim movimentou e correndo o risco também de ficarem de outras que o Siquim ainda tem tramitando. Né. É o caso aí de alguns colegas nossos que, mesmo associados ao Siquim, mesmo, né, contribuindo com a mensalidade sindical para o Siquim, a Sanepar não reconheceu eles no rol de algumas ações coletivas. Né? Por exemplo, do plano de saúde lá que contestava a contribuição do dependente para o plano de saúde, né, o Ação de Saúde. Então, alguns profissionais nossos que tiveram essa mudança de base sem ter conhecimento deles, né, a Sanepar simplesmente mudou eles de base, eles acabaram ficando fora, né, da ação coletiva que o Siquim movimentou, e quando foram procurar um outro sindicato, né, aquele sindicato ou ele não tinha ação, ou ele não tinha também, não estava dentro do rol de beneficiários, porque daí a empresa ela usa nessa justificativa. Dentro de determinado período, o profissional era de uma base sindical, dentro de outro período, ele era de outra base sindical, então, com isso, a empresa justifica, né, uma hora em um, uma hora em outro, e o profissional acaba ficando fora das duas ações. Tá? Para evitar esse tipo de prejuízo, né, é que nós tivemos a opção daí de procurar a nossa assessoria jurídica, procuramos também o Conselho Regional de Química, procuramos as outras entidades sindicais, para a gente tentar estabelecer um critério, né, fixo, para que não ocorra mais esse tipo de alteração de ofício por parte da empresa, né, para que ela seja reconhecida como profissional da química, né, e regularizar isso de uma vez por todas. Tá? Então, a necessidade foi a partir disso. Tá? Eu vou abrir aqui a palavra para o Dr. Mike fazer alguns comentários e depois a gente passa à deliberação. Né? Vou abrir também para a Lia Mara, né, do Sindicato Farmacêutico, também fazer os comentários daí, e na sequência a gente passa para a deliberação. Então, Dr. Mike, se puder fazer. Bom dia, pessoal, mais uma vez, para quem já estava presente na outra assembleia. A questão aqui, ela parece ser simples, mas ela não é tão simples assim. Por quê? Para você representar uma categoria, você tem que ter uma carta sindical que é autorizada pelo Ministério do Trabalho. Nós temos essa carta sindical. Porém, essas cartas sindicais, elas são antigas, essas cartas. De 46. De 1947. 1947, tá? E o nosso sindicato, ele representa toda essa gama de profissões que o Zé Carlos relacionou aí no edital. E o que comprova é o próprio cadastro o próprio CBO. Então, tudo está ao nosso favor. Claro que para algumas empresas, como por exemplo a Sanepar, é melhor que esse trabalhador esteja lá no sindicato dos técnicos. E assim me permitam dizer o porquê. Tá? Com o devido respeito. Porque não tem ação, não está, digamos assim, incomodando. Porque a gente, quando vai fazer uma liquidação de uma ação coletiva, quanto menos pessoas, menos trabalhadores pagar, melhor para a empresa. Então, chega lá na hora, esse trabalhador aqui pertence ao sindicato tal. Então, vai excluindo do rol. E na fase de liquidação, fica difícil para o advogado ele contra-argumentar, porque isso não foi resolvido na base. Então, isso aí é uma coisa que está preocupando muito a gente, porque a gente tem aqui várias ações coletivas que a gente vai iniciar a execução. E aí fica claro também para quem está ouvindo agora, por que não foi iniciou essas execuções coletivas desde o ano passado, o SAIMAC está fazendo, o Majoritário está fazendo, porque a gente tem esse problema de representação, a gente quer fazer para todos os trabalhadores. Não chegar lá na hora e determinada empresa falar, esse tira, esse sai, porque daí a gente fica sem argumento para trazer esse trabalhador. Então, o retardo, inclusive, do início das execuções se deve a esse fato. Porque lá na hora da execução, a empresa ela quer tirar, quer pagar menos, que ela já perdeu a ação. Só que isso está atrapalhando. Agora, o que causa estranheza é,
houve uma alteração unilateral por parte de algumas empresas, no caso a Sanepar, para jogar lá esses trabalhadores, desculpe usar o termo jogar, né, mas para alocar esse trabalhador lá no sindicato dos técnicos, sem uma ordem judicial, sem uma determinação, sem conversar com o trabalhador. Então, isso aí já está errado. Tá? Então, a gente está procurando regularizar. E como que regulariza? A gente ouve o trabalhador. Qual que é a sua intenção? Porque na carta sindical, por exemplo, dos sindicatos técnicos, não tem, lá na carta sindical deles, a legitimidade para representar vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer a vontade do trabalhador, mostrar para a empresa e falar, ó, esse trabalhador, ele pertence aos sindicatos, pertence no sentido de pertencimento de ser representado pelo sindicato do profissional da química e a gente quer regularizar. Feito isso, fica mais fácil da gente tocar as nossas execuções, tá? O sindicato dos químicos é um sindicato atuante, ele é um sindicato diferenciado. Inclusive, é o único sindicato que pode exercer uma fiscalização dentro das empresas. Ele tem essa autonomia, essa autorização baseada na lei. É o único sindicato, vocês podem pesquisar na CLT, é o único sindicato que ele pode montar organizar uma comissão e fiscalizar. Outros sindicatos não podem. Então, o sindicato dos químicos, ele pode realizar uma fiscalização da empresa porque ele tem essa autorização legal. Então, assim, é um sindicato forte. Então, por que não fazer parte desse sindicato? Então, a intenção nossa aqui é regularizar. A gente vai fazer o caminho certinho. Primeira coisa é, vamos escutar o trabalhador. Se ele não tem intenção de ser nosso representado, resolveu aqui a conversa. Por que se desgastar lá com empresa, judicial, com outros sindicatos? Eu tenho que ouvir quem é a parte interessada, que é o trabalhador. Então, se vocês aqui nessa Assembleia falarem assim, olha, não queremos saber do sindicato dos químicos, resolveu aqui, né, Zé Carlos? Está resolvida a conversa, tá? A gente fica mais tranquilo, porque se daí, na hora que for executar, que a gente relaciona todo esse pessoal nas ações coletivas, a empresa falou, ó, esse cara aqui não pertence. Tá ok, porque a gente tem uma Assembleia que ele falou que não quer. Tá ótimo, não tem problema. Então, aqui é o momento da gente escutar o trabalhador, é o primeiro passo. Aí, nós vamos para o embate com as empresas, com o sindicato, quem quer que seja. Então, aqui é o primeiro passo para a gente regularizar essa situação, porque essa situação desorganizada fica muito fácil para a empresa. Porque olha só que situação. Se eventualmente tiver uma ação lá do sindicato dos técnicos, tá? Eles muito provavelmente vão dizer que pertence ao sindicato dos químicos, já aconteceu isso. Já aconteceu alguma ação do SENS. Eu, como advogo para vários sindicatos, né? A empresa faz esse argumento, eu tenho a mesma ação para outro sindicato, daí ela nega na mesma ação. A sorte é que, em determinadas situações, o advogado é o mesmo. Daí ele consegue ver essa maracutaia que acontece. Mas olha o absurdo. Fala que não pertence nem a um nem a outro, daí o cara não recebe nada. E acontece isso. E a gente quer organizar isso. Inclusive, nós temos um associado que está passando por isso. Ele não recebe nem de um e nem do outro. A empresa não quer pagar ninguém. Entendeu? E aí, assim, fica esse filho abandonado. E a gente não quer. Então, assim, quer ir para o sindicato dos técnicos? Não tem problema. Resolvido. Quer pertencer ao sindicato dos químicos? A gente vai resolver, vai notificar a empresa e vamos para cima. Essa é a ideia. Não sei se vocês queriam acrescentar alguma coisa, Maria, Gabriela. A Gabriela e a Maria estão vendo aí que elas estão responsáveis pela liquidação de alguns processos, e a gente teve várias reuniões que a gente teve que retardar justamente por esse conflito de interesse que tem. Então, assim, já é prejuízo, já estamos no prejuízo, porque a gente já poderia estar adiantado em algumas ações, e a gente teve que retardar por conta de não deixar ninguém aí abandonado. Certo? Então, pessoal, eu vou abrir a palavra agora para a Liamara Almeida, representante do Sindifar. Tá? Obrigada, José. Bom dia a todos, né, a todas. Na verdade, nós fomos, há alguns anos, como José Carlos nos falou, né, falou inicialmente, todos os bioquímicos, né, os farmacêuticos bioquímicos, pertenciam ao SIQUIM, né, e nós sempre tivemos uma excelente relação com o SIQUIM e sempre reconhecemos, né, que por ser uma atividade muito específica,
né, nós sempre reconhecemos no SIQUIM a legitimidade para isso, nunca questionamos nada. Fato que aconteceu há alguns anos, de um farmacêutico que caiu justamente nessa questão que o doutor citou, que a Sanepar não reconheceu, até por questão do plano de saúde na época, houve a necessidade de retornar esses farmacêuticos bioquímicos, à base do Sindifar, para que esse farmacêutico bioquímico, tivesse direito a usufruir daquele benefício. Então, na época, foi feita uma assembleia, incluímos os farmacêuticos bioquímicos na base do Sindifar novamente, e aí deu sequência. Agora, os bioquímicos, as bioquímicas, são 5, né, no estado, solicitaram esse retorno à base do SIQUIM, e nós reconhecemos isso como muito legítimo. Por quê? Porque justamente por ser algo muito pontual, muito particular, né, com várias particularidades, vemos que elas acabam ficando com prejuízo, justamente nessas ações coletivas que dizem respeito aos outros profissionais. Então, o Sindifar, né, em reunião de diretoria, e eu já tinha, né, adiantado isso para o José Carlos, nós concordamos, né, essa mudança de base dos bioquímicos para o SIQUIM, novamente, tem a anuência do Sindifar, justamente para que essas farmacêuticas bioquímicas tenham todos os benefícios de forma plena. Mas, da mesma forma que sempre estamos à disposição, mesmo não fazendo parte mais da base dos sindicatos da Sanepar, mas o Sindifar está à disposição para qualquer necessidade. Obrigada. Tá joia, muito obrigado, Lia. Assim como com o Sindifar, né, com os demais entidades sindicais também, Sintec, Senge, o SIQUIM mantém um bom relacionamento, inclusive ainda mantemos, né, negociações em outras esferas, né, na indústria química, lá no Tecpar, Boticário, Sescap, né, então o SIQUIM ele atua em conjunto com essas demais entidades, tá? Por isso a necessidade também de fazer essa conversa prévia, esse diálogo prévio, né, para deixar tudo bem, bem claro, né, e porque a intenção é assim, ouvir a vontade do trabalhador, né, e não prejudicar a atuação sindical, né, de maneira nenhuma, né. Nós dependemos uns dos outros, né, ali. Então, pessoal, eu vou abrir a palavra a vocês, se alguém quiser fazer algum comentário, algum questionamento, pode enviar pelo site, ou pode, por favor, levantar a mão ali e pedir a participação que eu abro daí para as questões. Pode ser? No chat ali teve uma pergunta que foi a seguinte, do Hércules, né? Quem está associado ao SIQUIM, como sabe em qual sindicato está sendo representado nos ACTs ou ações? Então, Hércules, na Sanepar, né, até respondi ali no site, na Sanepar, é possível vocês verificarem no fator RH, lá no intranet, entra no fator RH, né, no campo dados profissionais, onde diz sindicato, vai aparecer lá qual base sindical vocês estão pertencendo, né. Como foi possível verificar nesses últimos 3 semanas aí, né, eu liguei para 29 pessoas, uma boa parte deles não sabia, né, em qual base sindical estava e nem sabia que tinha sido mudada de base. Então, eles acabaram descobrindo no diálogo comigo através da consulta ali ao fator RH. Tá? Tem outras empresas, né, é possível, se a empresa tem um sistema de verificação do próprio funcionário, né, é possível ver, então, sempre nessas informações, né, em dados profissionais. Se a empresa não disponibiliza isso, né, para o próprio funcionário consultar em algum sistema informatizado, no RH da empresa, né, vocês podem fazer o questionamento, qual base sindical eu estou, né, enquadrado, tá? Ou através mesmo da tua carteira profissional, né, para quem tem a carteira profissional ainda física, deve constar lá em anotações gerais qual é o sindicato que vocês
estão pertencendo, e na carteira digital também, né, tem um campo lá relativo ao enquadramento sindical, certo? E em caso de dúvidas, né, vocês sempre procuram, então, o RH da empresa ou o sindicato da categoria de vocês, tá? Mais uma vez, né, a gente fala, nós representamos os profissionais da química, né, então todos os profissionais da química, né, abrangidos pela Lei 2.800 e pelas profissões pertencentes lá ao sistema CFQ-CRQ, tá? Com exceção dos biólogos, que não possuem sindicato próprio, né, então eles também pertencem ao SIQUIM, nesse momento, aos físicos, que teve a regulamentação da profissão ali a partir de 2019, tá? E os farmacêuticos bioquímicos, né, nesse momento, em que eles estão retornando, né, por desejo próprio da categoria, estão retornando à base sindical do SIQUIM dentro da Sanepar. Ok? Pessoal, algum questionamento, alguma dúvida? Não? Então, eu vou colocar a proposta em deliberação, tá? Vou voltar aqui o edital só para a gente seguir a sequência do edital também. Está gravando. Tá gravando. Então, item 1, né? Referendar e regularizar a representação sindical dos profissionais das categorias de trabalhadores representados pela entidade, SUPRA, né? No âmbito das empresas pertencentes à sua base de representação. Então, todas aquelas profissões ali citadas, né? Além do que já consta do nosso estatuto. Tá? Então, biólogos, biomédicos, bioquímicos industrial, bioquímico, biotecnologista, físico, laboratorista, né, todas aquelas formações de técnicos, né, incluindo desde o técnico de alimentos até o técnico químico de petróleo e têxtil, tá? Além, né, de algumas formações aí na área de engenharia também, que já foi resolvido de forma amigável com o CENTE, tá? Então, por isso que eles não constam aqui nesse edital, certo? Aqui então, só aquelas profissões ali constantes do edital. Então, item 1, referendar, né, e regularizar a representação sindical por parte do SIQUIM daqueles profissionais ali nas empresas pertencentes à base de representação. Alguém contrário? Por favor, os contrários se manifestem. Não? Então, aprovado por unanimidade. Item 2. Autorizar o SIQUIM a notificar as empresas pertencentes à sua base de representação quanto à manifestação da decisão da categoria, ou seja, encaminhar, né, através do ofício circular, a ata dessa assembleia, que vai ser registrada, né? Então, o ofício circular, juntamente com a ata, será encaminhada para todas as empresas, né, da base da representação do SIQUIM, né, esclarecendo e informando a decisão da categoria para ocorrer o correto enquadramento sindical. Alguém contrário? Por favor, os contrários se manifestem. Não também? Então, mais uma vez, aprovado por unanimidade. E item 3, autorizar o SIQUIM a demandar extrajudicialmente ou judicialmente em favor dos profissionais, em caso de inércia dos empregadores, tá, quanto ao correto enquadramento nos termos do artigo 511 da CLT, bem como empecilhos de outras entidades sindicais alheias às categorias supracitadas, né? Isso a gente, né, tenta evitar ao máximo, por isso que nós fazemos esse diálogo prévio com as entidades, né, mas caso aconteça, ou caso aconteça também de algum empregador não quiser fazer o correto enquadramento sindical, né, para que o SIQUIM tome todas as providências necessárias, seja extrajudicialmente ou até mesmo, né, através de uma demanda judicial. Os contrários, por favor, se manifestem. Não? Então, mais uma vez, item 3 aprovado por unanimidade. Então, pessoal, é isso. Tá? Levantou a mão ali. A Lia Almeida levantou a mão, né? Vou abrir a palavra a ela. Pode fazer o seu comentário, Lia. Viu, José Carlos, não estamos questionando nenhum dos itens, né, aprovado com certeza. A gente só gostaria de ratificar, né, que fosse colocado
na ata, que a representatividade do SIQUIM em relação aos bioquímicos seria em relação à Sanepar. Sim, a Uma Sanepar. substituição do nosso jurídico, só para ficar mais claro, porque a gente conhece alguns sindicatos patronais aí que são complicados, e aí eles podem querer fazer confusão, né? Não, com certeza, com Tá certeza. bom? Obrigada. Inclusive, para a Sanepar, né, eu já entrei em contato lá com o RH, e a ideia do próprio RH, para não ter questionamento, é nós fazermos um ofício em conjunto, daí assinado, Sim. né, entre o SIQUIM e o Sindipar, ratificando daí essa decisão. Perfeito. Perfeito? Obrigada. Para a Sanepar, daí é o único caso, né, a parte que será feito esse ofício assinado em conjunto. Beleza, obrigada. Tá? Obrigado a você. Então, é isso, pessoal, né? Então, os itens da pauta, né, da ordem do dia foram aprovados por unanimidade, tá? A partir de hoje, daí o SIQUIM vai redigir essa ata, vai registrá-la, e ela será encaminhada, né, através do ofício circular a todas as empresas, né, onde a gente tem essa dificuldade, e também às entidades sindicais, né, que está ocorrendo essa alteração de base aí dos profissionais. Correto? Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos, tá? Nos colocamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento, né? Podem fazer o contato através do nosso telefone, das nossas redes, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tá? Muito obrigado, bom dia a todos, uma boa semana. Abraço. Um abraço, até logo, tchau, tchau. Um abraço, até mais.